grandes coisas fez, mesmo sem merecer. És o caminho que eu quero trilhar, és a verdade que eu quero ter. Tua palavra me ensina a viver. Tu és a vida que corre em mim, tu és a fonte que brota e faz fluir teus rios, teus rios, teus rios, teus rios, Senhor. A cada manhã eu sinto Deus sustentando meu viver. Sinto teu calor, sinto teu amor, com graça e poder. A cada manhã adoro a Deus, já não consigo me conter. Preciso declarar quão grandes coisas fez, mesmo sem merecer. És o caminho que eu quero trilhar, és a verdade que eu quero ter. Estamos recebendo no programa de hoje a visita do senhor Plínio Pisani e César Mariano, que são dois dependentes químicos num processo de recuperação e são proprietários atualmente da comunidade terapêutica Vitória em Cosmópolis. E estão falando hoje sobre como ser um vitorioso diante do quadro que eles já expuseram. Chegaram lá no finalzinho, lá nas ruínas, e reergueram, e hoje estão com uma comunidade terapêutica. E agora há pouquinho o Sérgio estava falando a respeito de como é difícil esse movimento, a família, a se entender sobre a doença. E conclui o pensamento, César. Eu gostaria até de emendar o porquê que é tão importante o trabalho de comunidades como a nossa, como a sua e como outras que existem por aí, da seriedade desse trabalho. Porque a família que está envolvida emocionalmente e que está disposta a dar muitas vezes um pedaço do corpo, se preciso for, para resolver aquele problema, e vai dando a saúde, vai dando o emocional, vai dando tudo e nada funciona, entra o trabalho de profissionais sérios e capacitados, porque nós conseguimos deixar essa emoção de lado e trabalhar com seriedade com um ser humano doente, né? E ter essas ferramentas para poder proporcionar um caminho de recuperação. Muitas das vezes, no calor dessa emoção, a família acredita estar ajudando e está levando o indivíduo cada vez mais para o buraco. Então, hoje vocês têm uma equipe, pessoas que trabalham com a família, para poder dar esse apoio e fazer com que elas percebam isso. Nós temos um projeto que está bem avançado para dar condições de ter grupos familiares regulares. O que nós temos hoje são, na visita, a orientação de profissionais, uma reunião ministradas diretamente com a família, né, e orientando a família a buscar esse suporte. O nosso tratamento é efetivo com o dependente, procurando dar um suporte para a família, para que ela consiga de maneira mais intensa e se estruturar até para receber esse indivíduo quando ele retornar. Encaminhando também aos grupos de apoio para os familiares. Também. Sem dúvida, sem dúvida. Porque lá o local de vocês não é na cidade? Não, é um condomínio de chácaras, um tanto quanto afastado. Correto.
Então, vocês acabam encaminhando para as também Irmandades Anônimas que dão apoio, suporte a familiares de dependentes. Sim. É isso? Sim. E o nosso psicólogo que trabalha diretamente, ele é formado pela PUC com pós-graduação, com especialização em dependência química. E ele também tem uma pós para tratar da família. Então, alguns casos, a gente indica ele para o consultório para fazer esse acompanhamento familiar. Correto. E assim, a metodologia hoje da sua comunidade, quantas pessoas vocês têm na comunidade? 45. 45. Procuramos não passar disso, Cláudio. É um número razoável. Razoável. E assim, o quadro de profissionais que vocês teriam para dar essa acolhida? Nós temos um psiquiatra, temos um psicólogo, atendimento em grupo e individual, temos conselheiros, né, que ficam em turnos, técnicos em dependência química, que facilitam reuniões dos passos dos mais diversificados temas. Eu facilito reunião também, né? Espiritualidade. Nós temos a espinha dorsal do padrão da comunidade, né? E acredito que o nosso diferencial é buscar mesmo a essência do indivíduo, né? Através da prática, da metodologia, dos passos, por escrito, né? Acaba desenvolvendo. Acaba desenvolvendo. E buscando, e retornando, e reincidindo. E o tempo assim que vocês sugerem hoje para um tratamento? De 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses? De 4 a 6 meses. É mista ou só de homens? Masculina. Masculina. Tem menores? Sim. Com autorização do juiz? Sim. Encaminhado por conselhos tutelares. Conselhos tutelares, sim. Não é? E aí, dá muito trabalho esse pessoal? É um trabalho mais específico, né? Porque nós pegamos adolescentes, que é considerado a partir dos 12 anos, né, pelo ECA, e a adolescência por si só já é um grande problema. Né? A adolescência, junto com a dependência química, é um trabalho árduo, difícil, e a gente tem um programa específico, eles ficam numa ala diferente dos demais, né? Dentro do mesmo espaço físico, o nosso espaço físico é bem grande, tem 6 mil metros quadrados, então nós temos 3 casas, tem uma casa só de menores, com alguns trabalhos lúdicos diferenciados para esse tipo de público. Tá certo, é muito gostoso. Vamos ver o que a nossa plateia gostaria de perguntar para vocês? Vamos lá. Sim. Quem aí vai se habilitar de fazer uma pergunta? Vamos ver quem é. Já identificou a pessoa? É uma mulher? Vamos lá. Já? É o Ailton, claro. Pode fazer, Ailton. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria, só para me entender, o uso de droga é um sintoma que se instala no organismo do dependente? O uso de droga é um sintoma do dependente químico, mas eu gostaria de ressaltar que nem todo usuário é dependente, mas todo dependente passa pela fase de usuário. Existe uma estatística, um estudo da Organização Mundial da Saúde, onde de 18% a 20% da população mundial é detentor dessa doença. Como saber se é detentor ou não? Se experimentar a primeira vez, corre-se o risco de se tornar um dependente. Então, a dica aí é não busque a primeira dose. E isso é um processo, não é? Também para essas pessoas entenderem. Sim, muito. Não é? Assim, em média, vocês têm muitas pessoas que acabam retornando, porque a gente sabe, né? Reincidente É muito reincidências, pessoas que acabam, as recaídas. Vocês aceitam de volta a pessoa depois de um certo tempo? Depois de 3 meses. Depois Cláudio. de 3 meses. De 3 meses. A não ser que haja uma interrupção do programa, uma recaída durante o processo de ressocialização. Nós absorvemos e há uma reciclagem já contínua. Assim, como é que você entende que um dependente, um usuário que está dentro de uma comunidade, o que você entende que ele precisaria adquirir como uma verdade de consciência
adquirir como uma ferramenta de enfrentamento na sociedade? O que programa que vocês propiciam? O primeiro passo de tudo é admitir a condição de dependente, né? Nós usamos o termo adicto para tratar da dependência química. Então, a adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal. E o primeiro passo é acreditar, absorver a verdade, a admissão de que ele é portador de uma doença. É necessário que se faça uma segunda admissão, Cláudio, né? Que também no seu conhecimento, que resgatou tantas e tantas vidas, né? Que significa acabar com as reservas e as restrições, obstáculos que eu construo para que eu não entre de verdade no programa, reservas, autorizações que a minha cabeça insana cria para que eu volte a usar, né? Através do princípio da reedição. Essa é a diferença dos vitoriosos e daqueles que estão buscando ser vitoriosos. Sem dúvida. A Sem reedição, a rendição, não há aceitação. Não há programa. E existe não há programa. uma visão muito distorcida, e eu com propriedade posso falar porque eu passei por essa experiência, onde o uso de drogas e as situações de uso estão associadas a prazer, a modos de vida. Então, para o dependente, a retirada disso muitas vezes significa até a retirada da vida. A dissociação do uso de drogas com o viver, né, também é um trabalho que precisa ser feito para que os outros passos tenham resultado e que consigam um objetivo satisfatório no caminho da recuperação. Assim, como vocês têm um psiquiatra, eu entendo que provavelmente muitas dessas pessoas que estão com vocês, hoje a gente sabe que uma grande ferramenta, aquilo que você disse, não há mais necessidade do psíquico sofrer, né? Sim. Hoje temos inúmeras medicações Sim. que cabem, no momento dessa transição para a abstinência, ela entra como um suporte para aliviar a ansiedade, aliviar a tensão, a irritabilidade, que, como colocou, né? Como é que eu posso tirar uma coisa que o corpo está há horas e horas, dias, semanas, meses e anos. Abruptamente? É incabível. Hoje, né, ainda bem que muitos profissionais, muitas pessoas estão entendendo, até mesmo os dependentes, que não é depender de uma outra droga que é a farmacologia. É um momento menos sofrível para ter esse entendimento, para ele se tornar menos irritável, mais tolerante e acabar compreendendo e aceitar as informações que vocês estão passando através dos passos. Sim. Que é uma nova filosofia, porque eles Sim. têm que... Trampolim para a vida, né? É um trampolim, mas qualidade de vida. Mas essa qualidade foi o que eu disse. Vocês têm que instalar alguma coisa para eles. Alopática. Não é? A doença, ao longo dos anos, como as drogas em si, como as maneiras, elas vão sofrendo mutações. E a gente está vivendo uma epidemia nacional, de uma determinada droga, onde o ser humano está se tornando zumbi. Ele rapidamente ele se desprende dos valores de família, de vida e passa a viver em buracos, né? Viver pelas ruas. E a gente está acompanhando que a chegada desses indivíduos, muitas vezes, ela vem junto com outras patologias, comorbidades, além da adicção. E qual é o papel que o nosso psiquiatra exerce? De tratar da dependência química? Não, nós não usamos a medicação para tratar de dependência química. Nós usamos... Principalmente para as comorbidades.